Boa tarde para você que está assistindo essa aula agora, ao vivo aí no canal do YouTube. Bom dia, boa noite para você que vai assistir essa gravação num outro horário, né? Pra gente aqui gravado, mas para você essa aula aí tá como inédita, né? Afinal de contas, né? Sou filho aqui de Deus aqui, segunda-feira a gente tá aí dando aquele descanso merecido. Mas você continue aí na luta, tá certo? Continua aí estudado, focando, utilizando essas aulas de EducaPE para aumentar, ampliar ainda mais os teus conhecimentos e aí te permitir alcançar os resultados que você deseja, tanto na escola quanto no sistema seriado de avaliação, o primeiro vestibular que você já vai enfrentar desde agora no primeiro ano. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e a gente continua aqui juntos em mais uma aula do EducaPE. Na aula de hoje a gente vai falar sobre modelos atômicos, então vamos passar aí uma visão geral dos 4 principais, não são os únicos, né? Mas os 4 principais modelos atômicos e quais foram seus impactos no conhecimento da química e da natureza que a gente tem hoje, tá? Não são a última palavra em átomos, no que se entende de átomos, mas ajuda muito a entender uma série de fenômenos e a compreender também como a ciência evolui com o passar do tempo e com a própria tecnologia, tá certo? Então, se você tiver qualquer dúvida depois dessa aula, tiver necessidade de pegar esse material, tanto você para estudante, você também que é professor do estado de Pernambuco, fica à vontade aí de entrar em contato comigo lá no @Aquiles_Cavalcante. Então, lá no Instagram, você consegue me encontrar lá. É só mandar uma mensagem que a gente está disposto aí sempre a colaborar com vocês. Então, Aquiles_Cavalcante. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem um número grande de modelos atômicos. Existem muitos modelos. A gente cita na escola apenas alguns desses modelos, obviamente os mais relevantes, os que trouxeram mais impacto, mais transformação na visão dos químicos sobre as substâncias que eles estudavam, né? Então, na aula de hoje vamos falar sobre 4 modelos para ser mais preciso. O modelo de John Dalton, que é quando do ponto de vista científico se fala pela primeira vez em átomos, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Não falaremos do modelo atual, que é o modelo da mecânica quântica, tá? Falaremos apenas dos 4 modelos clássicos, 4 dos mais importantes, lembrando aí que existem muitos outros. Então, primeira coisa que você precisa ter claro muito na sua cabeça é o seguinte: a química estuda os átomos e átomos são partículas tão pequenas que os nossos olhos não são capazes de enxergar. Então, se a gente não é capaz de enxergar, é impossível ver os átomos e até hoje continua sendo impossível, pelo menos a visão da forma como a gente está acostumado, né? Simplesmente lançar luz sobre um objeto e a luz refletida daquele objeto aos nossos olhos serem detectados. Então, pelo menos dessa forma, não é possível. Mesmo os microscópios que ampliam a imagem, o tamanho dos átomos, eles não permitem com que a gente veja o átomo, pelo menos da forma como ele é. Porque o simples fato de lançar luz sobre ele já modifica a sua estrutura. Tá certo? Então, como isso é impossível, literalmente abrir a caixinha lá que nos permite ver o átomo e saber como ele é por isso que a ideia de átomo foi mudando com o passar do tempo. A cada novo experimento, a cada nova pesquisa, a cada nova tecnologia descoberta e empregada para estudar os átomos, novos conhecimentos foram surgindo e nos permitindo aí ter uma nova interpretação de como deve ser o átomo. Pode ser que o modelo atual, o modelo da mecânica quântica, um dia seja completamente desconstruído? Pode ser, é possível, sempre é possível quando a gente está falando de algo relacionado à ciência. Mas eu também tenho que dizer para você que é absurdamente improvável que isso aconteça. Porque nós já temos um conjunto de experiências tão variados e tão robustos que é pouco provável que aquilo que nós entendemos como é o átomo não seja, ou seja, de forma tão diferente de como ele é de fato. A gente precisa estar em mente que o assunto é modelo atômico. Então a gente não vai descrever o átomo propriamente dito, porque como eu falei, nós não conseguimos saber nos meandros, nos detalhes como ele de fato.
A gente consegue apenas especular. É por isso que é modelo. Principalmente, isso é especialmente verdade nesses 4 que nós iremos narrar aqui agora. Então, o primeiro modelo atômico é o modelo de John Dalton, que foi proposto em 1803, e esse modelo ele surge a partir dos resultados das leis ponderais, quando a química de fato está virando ciência. 100 anos antes disso daí, a gente olhava para a química como algo muito mais ligado a algo místico, algo ligado talvez à magia, mas muito pouco ou absolutamente nada ligado à ciência. Porque uma característica da ciência é a capacidade de reproduzir do mesmo jeito, da mesma característica, algum resultado do ponto de vista químico. Então, como até as leis ponderais isso não era possível, então só com as leis ponderais surge a primeira ideia de como é que é o átomo. Se você não lembra o que são as leis ponderais, eu vou te lembrar só uma delas, tá? Só para a gente ter uma noção do que estamos falando aqui. O químico, ou o pai da química moderna, né, quem literalmente traz a química para o grupo das ciências da natureza, né, propriamente dito, tira ela da alquimia e traz para a ciência, Antoine Lavoisier, ele vai dizer que se a gente fizer reações químicas e essas reações químicas acontecerem dentro de um recipiente perfeitamente fechado, a gente consegue perceber que ao longo da reação química, a massa dessas substâncias nem aumenta nem diminui, dando a ideia de que a natureza ela apenas se reorganiza, ela não é criada nem destruída. Então, o modelo de Dalton surge para explicar como essas leis são verdades. Veja, mesmo quando você pega o carvão lá na sua churrasqueira e queima para fazer o seu churrasco, olhando para a churrasqueira, o que sobra no final são só as cinzas, quase nada. O experimento de Lavoisier vai mostrar que, apesar de parecer que a matéria foi destruída, ou pelo menos desapareceu, não procede. Na prática, a matéria, o carvão, se converteu em gases que foram lançados na atmosfera. Se aquela reação de queima do carvão acontecesse num recipiente fechado, que não permitisse a entrada nem saída de matéria, a gente veria que a quantidade de gases formados, o CO2 e eventualmente moléculas de água, estariam presentes dentro do recipiente, ou seja, a massa foi conservada. Isso é uma das muitas leis ponderais. A gente tem ainda a lei de Proust, a lei de Richter, enfim, a lei do próprio John Dalton. Então, várias outras leis, não só de Lavoisier, vão fundamentar o seu modelo. Então, baseado nisso, o que Dalton vai propor? Uma série de itens, uma série de descrições sobre aquilo que ele acredita ser o átomo. Algumas dessas descrições estão baseadas em ideias, em pensamentos que não foram demonstrados propriamente dito. Então, eu diria que tem um certo grau de especulação. Mas outras ideias estão atribuídas justamente a essas leis ponderais. Então, toda a matéria é constituída por átomos, é uma dessas ideias, né? Que é um pouco da intuição do cientista e não tanto daquilo que nós estávamos falando. Talvez o que a gente possa utilizar como sustentação para essa afirmação de Dalton seja o seguinte: em todas as reações químicas o comportamento é sempre o mesmo, a massa nem aumenta nem diminui. Então faz sentido que se pensar que tudo é feito de átomos, e onde há reação química, há modificação na composição desses átomos. Aí Dalton vai dizer então que átomos de um mesmo elemento químico possuem massas iguais. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Nós tanto temos átomos do mesmo elemento com massas diferentes, como também temos elementos que são diferentes, mas que apresentam a mesma massa. Quando a gente estudou lá atrás isótopos, isótonos, isóbaros, a gente viu que isso era possível, mas era o que Dalton acreditava à época. Átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa. Hoje, a gente faz associação com o número de prótons, tá? Então, serão do mesmo elemento os átomos que possuírem o mesmo número de prótons, mas o que importa aqui é o modelo de Dalton. Então, para Dalton, é a massa que importa. A gente fala aí, o item 3, transformações químicas são combinações, separações, rearranjos desses átomos. Então,
Então, quando a gente modifica a posição desses átomos, eu estou formando substâncias químicas diferentes. Isso ajuda a explicar as leis ponderais. Por que que durante uma reação química a massa não pode mudar, nem aumentar, nem diminuir? Porque a reação não passa de uma reorganização. É como se eu tivesse a palavra amor, por exemplo, e eu mudasse a posição das letras. Ao fazer a mudança na posição das letras, eu construo uma nova palavra usando exatamente as mesmas letras. Então, na química é a mesma coisa. Quando eu faço a reação do lado carvão com o gás oxigênio, eu estou apenas modificando que átomo se liga a que átomo. Ou ainda mais, de forma mais detalhada, quais são os tipos de ligações entre esses átomos? Isso é uma reação química. Então, essa é uma evidência, uma observação percebida por Dalton, que está muito atrelada, muito fundamentada à explicação das leis ponderais. O item 4, ele vai colocar que os elementos se combinam na razão mais simples possível. Essa é uma das ideias que não tem fundamento nas leis ponderais, no experimento. Veja, você precisa entender que a ciência se fundamenta na experiência, pelo menos na química é assim. Então eu preciso de resultados experimentais, eu preciso fazer testes e com base nos resultados desses testes propor explicações. Então esse item é um item especulativo. Por Dalton não compreender muito bem como era a natureza do átomo, é que ele faz essa proporção, essa ideia, né? De que os elementos vão se combinar na razão mais simples possível. Ou seja, um átomo de um elemento, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, para ele, ao formar a molécula de água, teria a fórmula HO. A gente sabe que a água tem fórmula H2O, então são 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Para Dalton, HO, porque a proporção é sempre a mais simples possível. Se existir uma outra molécula formada por hidrogênio e oxigênio, aí sim ela poderá ter a proporção 1 para 2. Existindo uma terceira molécula, uma proporção 1 para 3 ou 2 para 3, essas combinações vão mudando. Mas para isso é necessário que existam várias moléculas. Tá? Então, se essas moléculas não são conhecidas, o que ele vai pensar? Dalton, uma única molécula formada por esses dois elementos, a combinação vai ser de 1 para 1. Então, estão aí, por exemplo, os hidrocarbonetos, você vai estudar no terceiro ano, que eles são inúmeras, milhões, talvez bilhões de moléculas formadas só por carbono e hidrogênio, mostrando que esses dois elementos podem se combinar de quase que infinitas formas possíveis. Então, esse ponto 4 aí, Dalton propôs, mas hoje a gente sabe também que ele não procede. Então, observação aí, né? Só haverá razões diferentes de 1 para 1 se existirem mais de uma substância. A gente já falou sobre isso, né? Então, se só tem uma substância conhecida, a água era a única substância conhecida naquela época, formada por hidrogênio e oxigênio, apenas esses dois elementos, então para Dalton, a água era HO e não H2O, tá? Um quinto ponto aí, que o Dalton vai propor para a gente, é que átomos de um mesmo elemento se repelem mutuamente. A gente sabe que isso não é verdade, e esse é mais uma das ideias de Dalton que não se ancora, que não se sustenta nas leis ponderais. Ele simplesmente imaginou que fosse assim. Então, se ele estivesse certo, a molécula de oxigênio não deveria ser O2, deveria ser apenas O. O gás nitrogênio deveria ser apenas N e não N2. Então, a gente sabe que isso não é verdade. Então, quando ele diz, olha, átomos do mesmo elemento se repelem mutuamente, na prática, o que ele está dizendo é que eles nunca vão se unir para formar uma substância. Se dois hidrogênios existirem numa substância, entre eles deve existir um elemento químico diferente. Faz sentido? Para a época podia fazer, mas com base nos experimentos que a gente tem hoje, a gente sabe que isso não é verdade. Por fim, e com base algumas dessas ideias, com base no que a gente viu, né, nos experimentos das leis ponderais, outras da imaginação do Dalton, ele propõe: o átomo então tem que ser esférico, tá? Por que esfera? Podia ser um cubo, podia ser uma pirâmide, podia ser um cone, mas a esfera, desde os gregos, estava muito associado à questão da simetria, à questão da perfeição. Talvez por isso o Dalton tenha imaginado esférico, né?
rígida e maciça, indivisível, indestrutível, são um conjunto de adjetivos que Dalton vai pensar, muito provavelmente baseado no seguinte: quando eu exponho alguma coisa ao fogo, essa coisa tende a ser destruída. O carvão, por exemplo, a madeira, enfim, uma série de objetos expostos ao fogo são destruídos. Mas os experimentos das leis ponderais tinham demonstrado que, apesar do calor, por mais intenso que ele fosse, você não observava a destruição dos átomos. Então, o que ele está subentendendo ali é que os átomos não podem ser destruídos. E aí a ideia é de que o que é algo que não pode ser destruído? Algo que é rígido, que é maciço, ou seja, preenchido por dentro, algo forte, tá? Então, esse conjunto de adjetivos está atrelado a isso. Homogênea, né? E, por fim, eletricamente neutro. Se eles não fossem eletricamente neutros, seria possível que dois materiais exercessem entre si atração ou repulsão. Isso não acontece com a larga maioria das coisas. Um objeto em especial, os ímãs, né, é que sofrem esse processo de atração e repulsão. Então a gente pode dizer que a atração e repulsão entre cargas é um ponto fora da curva, não é a regra geral. Então, para Dalton, o átomo ele é eletricamente neutro. E aí o Dalton vai fazer essa associação dizendo o seguinte: olha, é como se o átomo fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, como a gente costuma chamar aqui no estado de Pernambuco. Então, aquela bolinha lá da sinuca que a gente costuma jogar. Então, o átomo ele se assemelha àquela estrutura. Então, ela é toda por igual, toda uniforme, preenchida por dentro, muito resistente, rígida, ela não se deforma com facilidade, enfim. Tudo que você imaginar aí sobre a bolinha de bilhar, ou tudo que você conseguir observar, corresponde à ideia do átomo. Talvez a única diferença aí seja porque eu posso destruir, eu posso quebrar essa bolinha. Vai dar trabalho? Vai dar. Para Dalton, para o átomo, isso é impossível, tá certo? Há quase 100 anos após o modelo de Dalton, Joseph John Thomson vai fazer propostas para explicar como é o átomo na sua ideia. E isso não é do nada, é porque uma série de experimentos estavam já naquela época demonstrando a eletricidade surgindo em meio a certos materiais, a gases, para ser mais específico, né? Então a gente tinha ampolas, que eram tubos de vidro, onde fios eram colocados e uma grande diferença de potencial aplicado ali dentro. Em linhas gerais, né, ou de maneira grosseira, a gente pode dizer que era uma voltagem que estava sendo aplicada, né? É como se a eletricidade estivesse fornecida dentro desse recipiente. E aí o que se observava eram descargas elétricas, descargas elétricas acontecendo e isso inclusive fazendo com que um brilho aparecesse. Semelhante ao que acontece quando está chovendo e a gente vê um raio, por exemplo, né? Então, o modelo de Thomson surge para tentar explicar a eletricidade na matéria. Lembra que o modelo de Dalton dizia que o átomo era eletricamente neutro? Lembra disso? Então, se o átomo é eletricamente neutro, se ele não tem cargas, como é possível o aparecimento ou o surgimento de eletricidade? E aí Thomson vai se basear nesses experimentos das ampolas, né, dos raios catódicos, dos raios anódicos, os próprios experimentos que ele fez com essas ampolas também, para poder então dizer que é o seguinte: olha, o átomo ele tem características diferentes. Ele não é eletricamente neutro, ele até pode ser eletricamente neutro, mas ele tem cargas dentro dele. Então, como é que ele faz isso? Então, ele percebeu que qualquer gás emitido dentro dessa ampola era capaz, então, de apresentar as mesmas características, produzir um raio de comportamento semelhante. Esse raio, essas cargas que estavam presentes ali dentro de qualquer gás, não importava se ele colocava nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, o resultado era sempre o mesmo. Então, essas cargas que estavam ali sempre presentes, ele chamou de elétrons. Então, ele vai dizer que, olha, os elétrons são partículas que estão presentes no átomo, não é o átomo propriamente dito, é apenas uma parte do átomo, e apresentam carga negativa. Então, na prática, o que é que ele está dizendo para a gente? Olha, o átomo é divisível. Então, o Thomson, ele quebra um paradigma importantíssimo, porque a palavra átomo
vem de tomos a átomos, né? Tomos quer dizer pedaço e a quer dizer impossível, né? Ou a negação dos pedaços. Então, quando a gente fala em átomos, a gente está falando de algo que não pode ser partido, algo que não tem pedaços, que não pode ser dividido. Quando Thomson vai dizer que nos átomos temos elétrons, na prática o que ele está dizendo aí para a gente é: dentro dos átomos é possível separar eles em pedaços menores. Um desses pedaços menores são os elétrons. Nesses mesmos experimentos nas ampolas, ele também detecta que há cargas positivas e que essas cargas positivas pesam muito mais do que os seus elétrons. Então, é uma outra característica sobre o átomo. E ele percebe que a quantidade de carga positiva ela sempre é igual à quantidade de carga negativa. Isso ajuda a explicar por que o átomo é eletricamente neutro. Porque as cargas positivas neutralizam, do ponto de vista elétrico, as cargas positivas e vice-versa, né? A negativa neutralizando a positiva. Então, ele vai imaginar o átomo, aí é o fruto da sua imaginação, como sendo uma esfera, ainda mantém a ideia de esfera, mas gelatinosa, mais ali parecido talvez com a consistência de um pudim. A gente vai ver que vamos faltar a falar de pudim. E essa esfera ela tem carga positiva e espalhados, sobretudo na sua superfície, nós temos elétrons. Então, esses elétrons estão na superfície não por acaso. É porque nas ampolas, nos experimentos das ampolas, ele estava percebendo que os elétrons eles eram arrancados ou adicionados aos átomos. Então, a ideia era que só o fato deles estiverem na superfície facilitaria essa entrada e saída. Por que pensar, então, numa esfera gelatinosa? Porque ele imaginou que esses elétrons estivessem cravados, né, dentro da superfície, né? Dessa esfera. E aí, se essa esfera fosse rígida, ele não conseguiria destacar, arrancar esse elétron. Imagina aí você olhando um asfalto recém-feito e esse asfalto tem brita. Se esse asfalto ainda não está seco, ele tem um aspecto mais fluido, você consegue colocar a sua mão e puxar uma pedrinha lá, uma brita. Depois que ele está seco, na sua forma rígida, fazer isso se torna algo muito difícil, talvez impossível. Então era mais ou menos esse conceito que Thomson estava aplicando ao seu modelo. Se a minha esfera ela é gelatinosa, eu consigo arrancar ou cravar elétrons nela. Então eu consigo tirar elétrons de um átomo e colocar esses elétrons em outro átomo, tá? Por fim, a matéria assume carga em função da perda ou dos ganhos desses elétrons. Então, quando eu tenho materiais diferentes em situações específicas, um consegue lançar elétrons para o outro. E ao fazer isso, ao fazer essa transferência de elétrons, então você estabelece partículas de carga positiva e partículas de carga negativa. Então, positiva ou negativa de acordo com o fato de sobrar elétrons ou faltar elétrons naquele átomo. Então, se o átomo é uma esfera positiva e está cheio de elétrons ali na sua superfície, ao perder esses elétrons, ele vai ficar com menos cargas negativas. No saldo total, sobrarão as positivas. Então, a gente diz que aquele átomo tem carga positiva, ele é um cátion. Por outro lado, se aquele átomo que é neutro, que tem iguais cargas positivas e negativas, ganhar elétrons adicionais, obviamente ele vai ficar com excesso de elétrons. E aí, ao ter excesso de elétrons, ele tem excesso de cargas negativas, chamaremos isso aí de ânions. Então, esse é um modelo ou um desenho que simboliza muito bem o modelo de Thomson. Então, um pudim, uma massa positiva, gelatinosa, e cravados, sobretudo na superfície dessa massa, dessa esfera, as partículas elétricas. Então, os elétrons sendo transferidos de um átomo para o outro, vão caracterizar aí a formação de cátions e ânions. Tranquilo? Então, eu espero que você possa ter aproveitado esse conjunto de informações e aí, numa próxima oportunidade, vocês vão poder ver também quais são as características do modelo de Rutherford e do modelo de Bohr, que trazem aí também inovações para a ideia dos átomos, ok? Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!